Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre comédias. Bom, a gente decidiu fazer esse tema para fugir um pouco dessas notícias todas que está acontecendo aí da pandemia, do coronavírus. Então a gente quis fazer um negócio mais relaxado e falar sobre filmes bem humorados, filmes de comédia. E a gente aqui selecionou algumas coisas um pouco mais diferentes, não aqueles clássicos conhecidos da Adam Sandler, Ben Stiller, ou filmes como Escola de Rock, ou antigos como Chaplin. A gente vai falar de uns filmes de outros países e que a gente acha mais interessante, com algumas críticas em alguns dos filmes. A gente pensou um negócio diferente para tentar mostrar para vocês. Não quer dizer que a gente não goste desses outros filmes, né? Porque realmente são clássicos da comédia e realmente sempre que a gente assiste dá risada e acha grandes filmes. Mas hoje realmente a proposta é de ser uma coisa mais diferente, de um humor diferente, então vai ser uma lista um pouco não tão clássica de cinema de comédia, né? A gente adora esses filmes, só que também são filmes que quase todo mundo já viu. A gente acaba mais revendo eles. Então a gente quis tentar trazer algo que possa ser novo e que vocês não tenham visto ainda. Exatamente. Oh my god! They killed Kenny! You bastard! O primeiro filme que eu vou trazer nesse episódio do GamaCast é o filme South Park Maior, Melhor e Sem Cortes, de 1999, dirigido pelo Trey Parker, que é um dos criadores do seriado que tá há anos passando lá na televisão dos Estados Unidos. E eu tô trazendo esse filme porque eu acho... Primeiramente, sou um grande fã do seriado, eu acho todos os episódios muito bons. Eu sei que ele é bastante polêmico, tem muita discussão, mas eu sou um dos defensores de South Park. Eu acredito que o humor que eles fazem é um humor de duplo sentido, na questão de falar coisas absurdas e falar bobagens gigantescas, mas trazendo uma crítica à mesma coisa que eles dizem. Então muita gente fala assim que tem episódios em que eles tocam em temas muito polêmicos, muito sensíveis, acabam sendo termos racistas muitas vezes e de vários tipos de preconceito, mas eu acho que a grande sacada da série é trazer uma crítica a esses termos. Por exemplo, o personagem do Eric Cartman, ele fala um monte de bobagem, só que ao mesmo tempo a série, eu acho que ela quer mostrar que, mano, aquilo ali é um absurdo, tá vendo? É um absurdo. As pessoas, eles esperam que as pessoas tenham esse discernimento. E enquanto eles mostram esses absurdos, eles acabam fazendo críticas muito legais ao estilo de vida, principalmente norte-americano, né? Por ser a realidade que eles estão inseridos. Então, tu pode até não rir daquele humor mais escrachado que o South Park traz, mas tu pode achar engraçado aquele humor satírico, aquele humor de crítica que eles fazem muito bem, é muito bem feito mesmo. E eu entendo que é um filme difícil de indicar, esse de 99, por realmente ter essa quantidade muito grande de polêmicas envolvidas, né? Mas ele é bastante interessante, ele fala um pouco sobre os garotos ali, os principais, né, que eles assistiram um filme vindo de dois atores canadenses e eles começam a falar uma quantidade de palavrões gigantesca. É um dos filmes que mais tem palavrão que eu já vi na minha vida. E os pais começam a achar um absurdo e eles começam a culpar o Canadá e começa uma guerra gigantesca. E nisso também tem o Saddam Hussein no meio, que é uma questão muito forte lá dos Estados Unidos, a guerra contra o Hussein, né. Então ele é bastante interessante por isso, esse duplo sentido, entre aspas, do humor. Eu não vi o filme South Park, eu vi alguns episódios da série só, e realmente não é algo que me chamou tanta atenção, assim, é um humor que eu não conseguia acompanhar muito, eu não me sentia confortável vendo. Então, eu entendo quem gosta, mas realmente muito difícil dessa indicação, assim, porque tem que estar com muita boa vontade pra relevar algumas coisas. E pra mim não deu muito certo, mas eu acho que tem muita gente que gosta, já vi muita gente falando da série. Então é um pouco pesado, é um pouco complicado de ver, mas pra quem gosta desse humor com muitos palavrões e coisas do tipo, assim, até é mais interessante. Eu acho que ela é difícil de se indicar, mas para as pessoas que gostam desse tipo de coisa, acham genial o South Park, né? Eu acho que essa é a grande sacada, assim, do desenho. Eu até tenho um pouco de problema com a animação também, eu não gosto tanto da animação, dos traços. Bem minimalista, né? Mas eu entendo muita gente gosta, assim, e respeito até, porque é uma coisa que eu não consegui adquirir um paladar pra ver. Here's why I won't do 2 shows a night anymore, babe. I won't do. Well. Entrando pro segundo filme da nossa lista aqui, é um filme um pouquinho mais antigo, de 88, que é do Tim Burton, Os Fantasmas se Divertem.
Primeiro porque eu adoro Tim Burton. Segundo porque eu acho que esse é um dos filmes mais sensacionais que ele já fez. Ele fez uma reunião muito boa ali com o Michael Keaton. O Michael Keaton interpretando Beetlejuice é maravilhoso. É um negócio meio nojento, é um pouco aterrorizante, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Tem cenas maravilhosas. A maquiagem é muito boa. E pra quem conhece o estilo do Tim Burton, assim, é um negócio bem legal, bem comédia-terror, que eu acho que é muito fácil de agradar muita gente até. Bom, eu vi muito pouca coisa do Tim Burton, esse filme específico eu não assisti, e eu não tenho muita coisa pra comentar desse filme, porque eu realmente não assisti. Não, fica aí a indicação pra ti também, porque é um filme que trata mesmo dessa coisa do... claro que não é a ideia dele, mas ele fala muito da coisa de pós-morte, até por serem fantasmas, né? Sim. Mas é muito legal a relação que tem na casa que é ambientado o filme, assim, com a coisa dos fantasmas aparecendo, da guria protagonista, que até é a Winona Ryder. Então, é um filme bem legal, bem divertido de se ver, e é bem sessão da tarde mesmo. É um filme curto pra dar risada, bem sessão da tarde. A partir do momento que é um filme de comédia, ele funciona, ele traz esses sentimentos pra gente, é sempre um filme válido, né? Independente de ser de um tipo ou de outro, de uma sessão ou de outra, né? Muita gente às vezes traz um peso negativo pra isso de sessão da tarde, mas não é que é um filme ruim, né? Eu adoro a sessão da tarde. Tem filmes bons, tem as comédias do John Hughes que são famosíssimas e muito boas, que são sessão da tarde. Sim. É que é aquele filme porque tu não precisa sentar e refletir sobre, é só um filme pra se divertir. É que eu acho que virou muito meme, sabe, essa questão? Tipo, a Lagoa Azul passou 1000 vezes e as pessoas entraram nesse meme que, sessão da tarde, sessão da tarde. É um filme de sessão da tarde como se fosse uma coisa ruim, sabe? É. Esse fenômeno de blockbuster também, as pessoas sempre considerarem só filmes cult, daí o filme que passa na sessão da tarde, que é mais blockbuster, não é cult, ou seja, é ruim, né? Sim. Se tirou um preconceito nos tempos pra cá, mas eu sou da geração ainda que foi tirado com uma boa sessão da tarde. ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? Não. Bom, então agora eu vou falar de um filme cult. Não, tô brincando. Agora eu vou falar sobre o filme Relatos Selvagens. Que é cult. Ele de certa forma é cult, né? É filme de Oscar, né? Pois é. Eu falei brincando, na real, mas é verdade. Faz sentido. E ele é de 2014. Ele foi dirigido pelo Damien Cifron, que é um nome complicado de se pronunciar. E eu acho um filme incrível, é um dos meus filmes favoritos de toda a minha vida. Ele é formado por 6 histórias que elas são um pouco desconexas em termos de narrativa, mas elas se complementam em termos de temática. Todas as histórias é uma melhor do que a outra. Tu começa assistindo a primeira e tu acha que foi uma história incrível, tu vai pra segunda, ela é melhor ainda, a terceira é melhor ainda, e tu termina o filme num ponto perfeito. E é uma dica bastante interessante quando a gente fala de comédia, porque ele é um filme que tem uma comédia um pouco difícil para algumas pessoas, porque ele mistura uma tragicomédia de uma maneira muito bem feita. Ele pega principalmente uma temática de violência em sociedade e violência entre as pessoas e como ela se dá nas relações interpessoais, só que ela faz isso de uma maneira engraçada, uma maneira cômica. Então é muito curioso, porque quando eu assisti a primeira vez esse filme, numa sala de cinema que tava quase lotada, as pessoas gargalhavam, era engraçadíssimo. E aí quando eu assisti uma semana depois, porque eu realmente fiquei maravilhado com esse filme, a sala tava com bem menos gente e ninguém deu risada. Então depende muito do público, do momento, mas é um filme extremamente interessante por essa junção de tragicomédia que ele faz, que pra mim é quase perfeito. É um filme que eu acho bem interessante, esses 6 episódios, porque são 6 histórias, pra mim, muito diferentes, completamente separadas. Não gosto tanto de algumas dessas histórias, e tem uma que eu acho maravilhosa, que é a da estrada, que é a terceira. Nossa, essa é muito boa, cara. O casamento, que é a última também, eu acho muito boa. Mas pra mim é um filme que ele tem muitos altos e baixos, e ele tem um humor meio complicado às vezes. Ele é um humor meio ácido, às vezes é difícil de digerir um pouco o que eles estão fazendo. Mas é muito legal de ver esse filme, até por ser episódios é uma coisa boa, porque a gente consegue até precisar, nessas coisas de Netflix e tudo mais, ver como episódios mesmo, parando. Uhum. Tem essas 2 histórias que eu citei, que eu gosto muito, e a do Darin também eu acho muito boa, apesar de ser longa, eu acho ela um pouco longa. Ela podia ter uns 5 minutos a menos ali, né? Eu gosto da história, mas eu acho ela um pouquinho longa. Eu acho que a comédia, ela realmente, por ser uma tragicomédia, às vezes pode ser um pouco difícil, até o caso que eu contei exemplifica isso, né? Mas eu acho muito interessante como o filme ele quer trabalhar essa temática de violência, mas
o tom de comédia que ele traz acaba amenizando um pouco isso, porque realmente são cenas pesadas da gente assistir. E em determinadas histórias ele acontecem ações dos personagens que a gente fica realmente meio triste, assim, pela situação, né? Mas o jeito que o filme traz isso eu achei genial. E pra mim ele tem um dos melhores começos e um dos melhores finais de filmes que eu já vi. Porque o começo da primeira história... Na verdade, a primeira história inteira, né? Ela é bem curtinha. Poucos minutos a primeira história. Acho que é 5 minutinhos, é só a abertura do filme, né? E pra mim ela é genial, sério. E o final da última história também, ele termina na hora perfeita, o corte ele é feito no momento que tinha que ser feito. Então pra mim é um filme incrível, eu acho que ele foi injustiçadíssimo no Oscar. Muito injustiçado. Pra mim, assim, é um absurdo ele não ter ganho o Oscar de melhor filme internacional, cara. Até de atuação, ele devia ter ganhado todos os Oscars daquele ano. Eu acho que eu não sou tão forte quanto tu, assim, eu acho que tu exagera um pouco, talvez. É o fanatismo. Mas, realmente, não, só pela história do carro, aquela que eu sou apaixonado por essa história. O início é muito bom mesmo. É um filme que merecia realmente ter sido mais reconhecido... Até pelo público, assim, porque tu falou de uma sala lotada, mas eu não vi tanta gente que tenha visto Relatos Selvagens. Ele foi mais no boca a boca mesmo. Mas tu sabe que isso aqui no Brasil, na Argentina, ele ficou muito tempo em cartaz. Mas aí eu vou entrar num outro ponto. Os argentinos valorizam o cinema argentino. Ah, sim. Sim, é. Aqui a gente não valoriza nem o nacional, nem o argentino, nem o latino-americano. A gente valoriza o estadunidense. Cara, tu imagina se eles me fazem uma versão desse filme de Hollywood, cara. Meu Deus. Eu não sei o que eu ia fazer. Melhor nem pensar sobre, né? Eu ia ficar... Nossa... E as pessoas iam tudo ver, tá ligado? Nem conhecem o filme, elas iam ver porque é a versão norte-americana. Vai ficar muito de cara. Até a gente podia dar exemplos aqui de filmes de comédia bons que Hollywood estragou. Mas não vai ser o caso. Um tema de podcast aí. El muchacho está perdido, no es un delincuente. ¿Por qué lo va a meter en un calabozo? Si lo va a hacer, por lo menos dígame, ¿por qué? E falando até um pouco agora sobre esse cinema argentino, eles são muito bons em fazer comédia também. Porque tem um filme chamado Um Conto Chinês, que é de 2011, com o ídolo argentino Ricardo Darín, que é muito bom esse filme. A história é muito simples. Uma vaca cai em cima de uma chinesa e um chinês fica perdido na Argentina. Com essa sinopse, não tem como a pessoa não ter vontade de assistir esse filme, cara. Cara, uma vaca matou uma pessoa. O filme começa assim. Não tem como não querer assistir esse filme, cara. E o Ricardo Darín faz aquele papel, o Ricardo Darín, de ser uma pessoa ranzinza, que tem que conviver com uma pessoa de uma outra nacionalidade que não fala o seu idioma. E é muito interessante, assim, até essa coisa dos dois se conhecendo, tentando conviver, porque o chinês tá perdido e só o Darín pode ajudar ele naquela ocasião. E o chinês, ele não fala nenhuma palavra em espanhol, né? Então fica aquela dinâmica entre os dois que é muito divertida, assim, da gente acompanhar e entender o que tá acontecendo e ver qual vai ser o desenrolar da história, né? Eu confesso que eu vi esse filme faz muito tempo, eu tenho que rever ele, cara, mas eu lembro que eu gostei demais, demais. Acho o Darín um dos grandes atores aí do cinema, cara. Acho ele muito bom. Eu dei muita risada vendo esse filme. Porque esse é um filme realmente pra gente sentar no sofá comendo pipoca rindo. As atitudes do Darín com o chinês são muito boas. E sem querer contar a história, assim, mas o Darín, ele é uma pessoa que coleciona notícias que a gente poderia chamar quase fake news. Mas que ele coleciona notícias absurdas dos jornais. Ele compra uns 20 jornais todo dia e recorta essas notícias absurdas e põe num ponto. E aí que a história vai se ligando com o chinês, porque os dois estarem meio entrelaçados. Mas eu não vou falar tanto, vou parar por aqui, porque eu acho que é muito legal e vale muito a pena ver esse filme. Não, eu acho que não... É melhor a gente não dar nenhum spoiler desse e realmente confiem na indicação e assistam, porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. E é um filme argentino que eu acho que muito pouca gente viu, porque eu não lembro dele ter passado nem no cinema aqui. Pois é, cara, eu vi muito pouca gente falar desse filme. Meu irmão me falou desse filme. Ele mostrou uma imagem da capa do filme. Eu não vi muita gente comentar, assim, eu nem lembro. Faz um tempinho já, acho que era 2012, né? 11. Ou 2011, é. Já faz 10 anos pois aí. Pois faz bastante tempo, foi lançado. Eu vi esse filme porque minha mãe é fascinada por Ricardo Darín e cinema latino-americano, e aí ela que me falou desse filme. Sim, sim. Aí ela viu, adorou, eu fui ver e dei muita risada, adorei o filme também. É um filmaço, cara, um filmaço. No, my friends. This is now the United States of Zombieland. Nosso próximo filme a gente vai voltar agora para os Estados Unidos. E a gente vai trazer um filme que mistura gêneros de maneira muito bem feita, que é Zumbilândia. O primeiro, não o segundo eu não gostei muito.
que é um filme extremamente interessante porque ele pega os zumbis, que é muito da nossa cultura atual, a questão de histórias com zumbis e todas as metáforas que a gente consegue fazer dos zumbis com a nossa sociedade, e ele mistura com comédia de uma maneira irreverente, de uma maneira engraçada, de uma maneira inteligente. O personagem do Jesse Eisenberg, ele se encontra no meio daquela situação em que o mundo tá virando zumbi, e ele começa a criar um livro de regras de como sobreviver e com dicas do que fazer. E, cara, tem uma metalinguagem no filme muito interessante envolvendo esse diário. Os relacionamentos entre os personagens, eles são muito bons. Então, pra mim, é um filme que ele pega um gênero de zumbi que tem vários filmes que acabaram deixando esse gênero um pouco enfadonho, pode ser a palavra. Os filmes estavam me cansando bastante, era muito mais do mesmo, e era aquele terror que já tinha passado, não tinha nada de novo. E ele misturando com a comédia, ele fica muito interessante. Não é original, porque já tiveram filmes que fizeram isso, mas a maneira que ele faz, com a reverência que ele faz, é muito engraçado, e é um filme muito legal pra quem gosta de comédia e terror e fazer essa mistura. Cara, eu acho o Zumbilândia maravilhoso, eu adoro Zumbilândia. Eu gosto muito da trilha sonora também do filme, e eu acho que o único ponto que eu gostei do segundo até é a abertura do filme, que eles abrem com Metallica matando um monte de zumbi na Casa Branca. Nossa, não tem como não gostar dessa cena. Cara, o filme abre assim, aí eu achei que eu fosse amar o filme, depois o filme vai piorando, mas esse é o segundo, o primeiro é muito bom, ele vale a pena do início ao fim, o final do filme é maravilhoso. Eu adoro aquele final. E ele volta a ser um pouco essa comédia mais trash, a gente pode dizer, né? Mas ao mesmo tempo é muito interessante como eles fazem os novos zumbis, porque eles elencam vários tipos de zumbis ao longo do filme também. E eu acho muito interessante a relação dos personagens e a atuação do Woody Harrelson. Eu adoro o Woody Harrelson e eu acho que ele faz o padrão dele, mas ele é muito bom fazendo esse estilo meio cowboy, assim, essa coisa meio do interior dos Estados Unidos. É uma coisa muito legal de se ver. Eu gosto muito do elenco desse filme, eu gosto muito da relação deles. E acho muito interessante como eles trabalham essa temática de zumbi no meio do terror, no meio da comédia mesmo. Eu acho que o primeiro, ele é praticamente impecável. Eu gosto de quase tudo nele também. E o segundo, ele tem esse começo muito bom que tu mencionou. E ele tem alguns lampejos de algo muito bom, sabe? Mas eu acho que eles quiseram confiar muito naquele relacionamento dos personagens. E a história não me agradou tanto. Porque eu acho que realmente um dos grandes pontos é aqueles quatro interagindo, assim. Sempre que eles estão em cena, tu fica maravilhado, porque é muito genial os diálogos, as situações que eles estão, é muito engraçado. E aí no segundo filme, acho que eles quiseram se apoiar muito nisso e não funcionou tanto, né? Faltou ali um pouco. E algumas decisões também relacionadas ao zumbi eu achei inacreditável de ruim, mas tudo bem. Eu até acho que eles se perdem na relação dos personagens mesmo no segundo. Porque eles meio que escanteiam um, mudam o outro. Ah, sim, isso sim. Não, eu acho que o segundo tem esse problema que é mais forte, assim. Eles perdem o que era bom do primeiro filme, eles perderam. Sim. É que eu acho que não se sustentou, sabe? Eles tentaram fazer alguma coisa ali, realmente teve um personagem que ficou mais escanteado, que eu achei uma decisão péssima, mas eu entendo, assim, que eles queriam trazer novos personagens, sabe? Só que não funcionou. Se os personagens tivessem tanto carisma e atuassem tão bem, acho que até funcionaria, mas realmente não funcionou, e a história também é bem mais fraca, na minha opinião. Apesar do 1 não ter, assim, uma história, um roteiro que chame muita atenção, mas ele faz o básico muito bem feito, né? Muito bem feito, e ele te faz rir. O segundo eu não peguei rindo tanto. É. O primeiro ele te põe em situações mais engraçadas. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy. Bom, e agora saindo um pouco do cinema aqui da América, eu preciso falar de uma comédia britânica, porque comédias britânicas são muito boas, elas têm um toque mais refinado de humor, é um humor bem diferente do que a gente está acostumado, e a indicação que eu vou dar aqui é uma comédia romântica chamada Um Lugar Chamado Notting Hill, que é com o Hugh Grant e a Julia Roberts. É um filme um pouquinho mais antigo também, mas eu gosto muito desse filme, eu acho que o Hugh Grant tem uma atuação muito boa, e a Julia Roberts a gente já conhece de algumas outras coisas, né? Mas ele tem muito estilo britânico de fazer humor, que é aquela coisa mais simples, que chama atenção. Eu não dava nada por esse filme, meu pai que me fez ver ele. E ele fala sobre o dono de uma livraria de Londres, que acaba conhecendo uma atriz,
Só que a vida dessa atriz meio que muda um pouco a partir de conhecer esse cara da livraria, e tem todos os dramas de eles estarem juntos, sendo uma pessoa famosa. Então ele tem um debate até nisso, assim, de como é essa vida de paparazzi em cima das pessoas e o quanto a gente tenta fugir. Eu gosto bastante desse filme, assim, é um filme bem sessão da tarde, eu vou dizer de novo, mas que ele dá um calorzinho no coração, ele tem uma coisa especial dele, assim, que vale a pena, é diferente. Cara, eu vou te falar que eu tenho muito preconceito com esse filme. Porque sempre que eu chegava no quarto, meu pai tava assistindo esse filme, cara. Sério, ele é um dos grandes adoradores de comédias românticas que eu já vi na minha vida. E esse, sei lá, é um dos filmes favoritos dele, juro, sério, ele já viu 1 milhão de vezes. E daí sempre que eu chegava, eu via a cara do Hugh Grant e eu já não queria ver o filme, tá ligado? Então eu nunca assisti de puro preconceito, assim. Mas também não, comédia romântica não é o gênero que eu mais gosto, apesar de eu gostar de algumas, né? Mas é interessante, é um filme, é um humor britânico que às vezes ele é complicado, é um pouco difícil da gente gostar, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nos filmes, né? Mas é um filme que realmente, pelo que tu falou, ele parece funcionar, eu vejo muita gente fã desse filme, então é isso que importa, né? E volta àquela questão da sessão da tarde que a gente comentou antes, né? Meu pai adora esse filme, ele poderia ver uma vez por ano tranquilo, assim. E eu gosto muito do humor britânico, porque ele é uma coisa bem sutil até. Sim. Não é aquela coisa escrachada, que eu quero te fazer rir. Não, ele te faz rir por situações da vida, situações cotidianas. E isso que eu gosto muito do humor britânico. Até a gente viu agora a série do Fleabag fazer muito sucesso na temporada de premiações. Também é humor britânico, que é completamente diferente e que tu ri das situações de vida mesmo. Não é aquela coisa de vou fazer uma piada. Eles não fazem piada, eles fazem a situação se tornar engraçada. É isso eu acho muito interessante no humor britânico. Por exemplo, a gente tava conversando outra hora até sobre o Monty Python, né? Que eu comentei, eu assisti recentemente, por causa do meu colega de trabalho, o Monty Python, O Sentido da Vida, né? The Meaning of Life. E eu realmente não achei graça no filme. Mas aí depois, quando eu fico pensando nas situações que o filme aborda em cada uma das histórias, ele é bem semelhante ao Relatos Selvagens nesse sentido, né? De ter várias histórias. Eu lembrava delas e eu começava a rir muito sozinho, assim, cara. De achar engraçado, tipo, não acredito que aquilo aconteceu. E achar engraçado. Então o humor britânico, ele tem muito disso, né? A gente pode dizer que é um humor inteligente, entre aspas, mas aí é um pouco difícil dar essa conotação, né? O que é um humor inteligente e o que não é, né? É que é difícil também fazer um humor de situações, né? É mais fácil tu contar uma piada e fazer a pessoa rir do que tu mostrar uma situação e fazer a pessoa rir. Talvez por isso chamam o humor britânico de humor mais inteligente. Mas é bem isso, assim, Monty Python tem a vida de Brian, que eles trocam Jesus Cristo, assim, ao invés de ser Jesus, vira Brian. Cara, é engraçado. Cara. É engraçado porque a situação acaba se tornando engraçada, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que a indicação... A gente botou um lugar chamado Notting Hill aqui como indicação, mas eu acho que a indicação das comédias britânicas tão acima do filme, sabe? Sim. Cara, eu vou ter que fazer uma indicação que a gente não tava programado pra fazer nesse podcast, tudo bem? Tudo bem. Que eu não posso deixar de citar, já que a gente tá falando de humor britânico, que é o filme O Que Nós Fizemos no Nosso Feriado, de 2014. Chegou a ver esse filme já? Não vi. Então, cara, esse é o filme favorito da minha namorada, Vitória. E já que a gente tá falando do humor britânico... Agora eu entendi porque tu falou dele. Claro, não, eu vou ter que falar desse filme porque ela gosta muito mesmo desse filme. E ele se encaixa também nesse humor britânico e ele é semelhante ao que tu falou de Um Lugar em Notting Hill, pela questão de ser, assim, uma comédia romântica, entre aspas, não é bem comédia romântica, mas é esses filmes Sessão da Tarde, feel good, sabe? Uhum. E é muito interessante, ele é com o David Tennant, que era o Doctor do Doctor Who, né, que fez Harry Potter também. Fez Jessica Jones também, o vilão. Isso, o Killgrave, né? Acho que é. Eu não vi Jessica Jones, porque série de herói não é pra mim. E ele é um filme sobre um casal que tem um segredo pra contar pra família, ao mesmo tempo eles têm que viajar pro aniversário do pai, do avô, né, da família, e ele é um filme muito divertido. As crianças do filme, cara, é inacreditável como eles conseguiram trabalhar bem o elenco infantil, porque elas são muito boas, cara, são muito engraçadas mesmo. E é com a Rosamund Pike também, que é uma baita atriz. Então fica uma recomendação, é o filme favorito da minha namorada, quero mandar um beijo pra Vitória também. A gente vai ver esse filme de novo em breve, eu sei que ela já viu 1 milhão de vezes, mas eu vou assistir de novo, porque é um filme bem divertido, cara. É bem legal mesmo. Então tá feito o parênteses da nossa lista programada aqui. Momento engraçado romântico, né? Momento comédia romântica.
do nosso podcast. Não, mas valeu a indicação, valeu essa coisa de ser filmes britânicos que são sempre interessantes. Vale a pena conferir. Isso aí. Coca-Cola ist ein sozialistisches Getränk? Die Zahl der Drogen. Era pro Gabriel falar a outra indicação dele, eu vou deixar pra ele concluir então. Com uma última indicação, ele vai ter esse bônus aí. E eu queria falar sobre um filme alemão. Eu sei que muita gente vai ter preconceito com a coisa da língua, mas é um filme alemão que é maravilhoso. Quem não viu, por favor, veja. Goodbye Lenin. Filmaço, cara, filmaço. Com o Daniel Brühl. Cara, esse filme é sensacional. Ele fala das duas Alemanhas, né? A Alemanha, quando ainda existia o muro. E aí tinha o lado soviético. E desse lado tinha uma mulher que acabou entrando em coma. E o muro cai. E ela acorda do coma depois que o muro cai. Só que ela não pode ter traumas. Então o filho faz de tudo pra que ela não saiba que o muro caiu e que a Alemanha virou capitalista. Ela pode acabar morrendo, né? Se tiver uma emoção muito grande. E, cara, o que eles fazem é sensacional. Eles recriam muita coisa que não existe mais na Alemanha, só pra que a mãe não descubra que o muro caiu e que não existe mais o socialismo na Alemanha. Ao mesmo tempo que eles têm que esconder as entradas do capitalismo dentro do país, né? Exatamente, tem uma cena muito boa que eles estão fazendo uma festa pra ela. Cara, essa cena pra mim é a cena... Quando eu penso nesse filme, é essa cena. Que eles estão fazendo uma festa pra ela e na janela tem um pôster da Coca-Cola. Só que ela não pode ver. Porque ela não sabe que a Coca-Cola entrou no país. São situações muito engraçadas. É um filme de 2003 e... É um filme que, assim, é difícil pela língua, por ser alemão. A gente até... Em alguns momentos eu me desconectei um pouco pelo idioma, mas ao mesmo tempo eles são situações muito engraçadas, a história é muito boa, e eu recomendo muito esse filme é muito bom. Esse filme é genial, cara. A ideia dele... Eu queria ter tido essa ideia. Eu queria ter gravado esse filme, cara, sério. Porque é muito genial, é muito genial. E o jeito que ele faz, ele é engraçado... E a história é muito bem amarrada, ele vai te levando e tu consegue se conectar muito bem. Só a questão da língua realmente às vezes pode ser um incômodo, mas pra mim não é tanto, eu entendo que pra algumas pessoas seja, né? Mas é um filme que super vale a pena, ele traz um debate histórico muito bom. A gente consegue trabalhar muito em aulas de história, geografia, eu como futuro professor, né? O meu irmão como professor de história gosta muito desse filme também. Então ele é bom pra trazer essa questão de discussão, mas ao mesmo tempo dar risada, porque é uma história muito bem pensada. Essa coisa de pegar esse momento histórico que é muito forte, né, e transformar isso numa comédia, porque ele tem umas situações meio... Ele é um pouco drama também, mas ele tem as situações de comédia e que se torna engraçado, e isso sustenta o filme muito bem, é muito legal de ver essa história toda, esse contexto histórico pesado de uma forma um pouco mais leve. Sim, ainda mais sendo um filme alemão, né? Sim. Traz uma visão de quem estava dentro, vivendo esse período, então sabe um pouco mais sobre as situações cotidianas que eles passaram, né? Esse roteiro, ele tem muito a ver com a questão cotidiana, assim, do pós-queda do muro e como é que eles estavam vivendo e tinha que privar ela de conhecer um novo país, praticamente, né? Claro, e muito dessa coisa também de como era politicamente. Tem uma cena da coisa da troca do dinheiro, que o dinheiro mudou. E como tu conseguir trocar, como tu conseguir transformar esse dinheiro dentro do prazo, ou se tu perder o prazo, o que acontecia. Então, são situações, assim, que eles realmente passaram, que a gente não teve tanta ideia, e que eles mostram de uma forma mais tranquila pra gente conseguir entender. Bah, cara, eu acho que a gente... Todo mundo que viu esse filme gostou, não gostou, enfim, pode nos chamar aí que eu vou adorar falar sobre ele aí, quem quiser. Fica o chamado pra conversa aí, porque eu acho esse filme muito bom. Quem gostou dele, manda uma mensagem aí no privado, por favor. Eu acho que a gente podia fazer o cine debate da Gama, hein? Começar a fazer isso aí. Olha, é uma boa ideia, cara. É uma boa ideia. A gente tem algumas ideias aí pra colocar em jogo, né? Tem várias. E então, se alguém estiver assistindo o podcast e gostar da ideia, a gente começa a conversar e tentar, quem sabe, fazer. Manda mensagem, por favor, né? @Gama12 ou @RealeGabriel_ ou @Gomes12Mateus. Agora, mudou meu arroba agora. Agora é reale.gabriel. Fica melhor, né? Aquele underline ele tava meio nada a ver ali. Então, ainda bem que tu me avisou no meio do programa, mas ok. Não, mas fica legal assim, porque daí a informação ela fica duplicada, fica mais difícil para as pessoas entenderem e aí ninguém vai encher o saco na minha DM. Não, tô brincando. Por favor, me chamem, eu adoro falar sobre cinema, tá? Reale.gabriel, tudo bem? É isso aí. Vai lá conversar com ele. A coisa mais importante do mundo pro ator é o cabelo. Que besteira. Não, papai, tô falando sério. Então,
Pra encerrar aqui a nossa lista, eu vou trazer um filme brasileiro. É o único filme brasileiro da nossa lista, o que não quer dizer que a gente tem comédias ruins, porque todo mundo sabe que o Brasil faz muita comédia, tem muita comédia boa. Inclusive, não é a comédia que todos esperam, porque todo mundo deve estar esperando que a gente fale de O Auto da Compadecida. Nossa, é verdade, cara. Não é, porque quase todo mundo já viu esse filme, ele passa todo ano na Globo. É verdade, é verdade. Nossa, eu nem Ele passa, inclusive, como minissérie todo ano na Globo. eu nem tinha me lembrado, é verdade. Então não é esse que a gente vai falar, apesar de ser um dos melhores filmes nacionais, mas essa discussão vai vir em outro podcast. Em breve. Mas é um filme, a gente vai puxar um pouco o assado aqui pro nosso lado, né? Um filme gaúcho. E o nome dele é Saneamento Básico, o filme. É um filme dirigido pelo Jorge Furtado, que o Matheus é um dos grandes fãs aí, que eu conheço. Eu sou um grande entusiasta do Jorge Furtado, eu amo tudo que esse cara faz. Ele dirigiu o filme, escreveu o roteiro, e ele é um filme que tem muitos atores bons. Ele tem o Wagner Moura, tem a Fernanda Torres, tem a Camila Pitanga, o Lázaro Ramos, e ele fala sobre os moradores de uma cidade no interior, na Serra Gaúcha, que eles estão passando por um problema com o tratamento de esgoto. Uma questão ali, uma briga com o governo da cidade, né? E eles resolvem fazer um filme, porque tem toda uma questão de verbas destinadas à produção audiovisual, e aí eles têm uma ideia de que eles vão produzir esse filme e eles vão mandar um recado pro prefeito da cidade, eles vão conseguir fazer esse tratamento do esgoto, e ele é um filme muito engraçado, cara, muito engraçado. Eu assisti numa sessão que teve aqui em Porto Alegre mesmo, que era céu aberto, era ali, eu não lembro se era um festival, o que era, eu lembro que tinha alguns filmes, e eu assisti ali, assim, meio de noite, ao ar livre, foi uma experiência muito tri, e eu gostei demais desse filme, ele é bem engraçado. Ele tem situações extremamente trash, pra quem já viu Cinelab, não sei se já viu. É um programa de TV que eles fazem filmes com pouco orçamento, e normalmente são filmes trash, com monstros, sci-fi, né? Esse filme, ele tem umas partes ali que eles tratam ali a questão dos monstros que eles botam dentro da ideia do filme deles, que é muito legal, cara, é muito engraçado. Os personagens todos são divertidos, eu lembro que a Camila Pitanga, dei muita risada com ela no filme, e é um filme que vale muito a pena, principalmente pra quem é gaúcho, quem vive aqui no Rio Grande do Sul, mais pra região sul do país, assistir esse filme, cara. Dá um privilégio aí pra um diretor que é daqui, que contou uma história daqui, e a gente muitas vezes fica com essa questão de preconceito com o nosso cinema, mas ele é um filme muito engraçado, ele é um filme que tem um humor um pouco diferenciado daquela coisa escrachada que a gente tá acostumado. Ele brinca muito com essa situação também, então é uma baita indicação aí pra todo mundo. Com certeza, indicar Jorge Furtado por si só o nome dele já é uma indicação. E eu gosto bastante de Saneamento Básico, ele tem a coisa muito do cinema trash, ele trabalha muito bem essa questão. O Wagner Moura se vestindo de monstro é maravilhoso. O Lázaro Ramos se fazendo de diretora picareta também é muito bom. Nossa, cara, é muito engraçado, cara. E é um filme bem... A gente olha assim, parece bem baixo orçamento mesmo, aquela coisa bem de mais caseiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele é muito bom, ele tem sacadas muito boas, ele fala de problemas reais com comédia e muito bem atuado. O roteiro é sutil, ele é bom. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito de Jorge Furtado, eu sou meio suspeito pra falar sobre os trabalhos dele, na verdade. Não, mas assim, eu acho interessante até pra ti que é uma pessoa que trabalha no DEMAI, ver esse filme sobre Saneamento Básico, né? Cara, inclusive, posso fazer meu jabá aqui? Vai. Lá na página do DEMAI, onde eu trabalho, o DEMAI Porto Alegre, a gente tá fazendo uma sessão de cinema, a gente tá postando algumas indicações de filmes pra gente ver nessa quarentena, tá? Então, pra salvarem meu trabalho aí, quem quiser dar uma curtida lá também, porque tá meio complicado nessa quarentena, né? E é um filme que com certeza eu vou pensar bastante se eu trago lá ou não, porque realmente, saneamento básico, esgoto, né? Faz algum sentido, né, pro DEMAI. Rio Grande do Sul, essa coisa gaúcha, né? Pô, acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Pra quem não sabe, DEMAI é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, tá? Pra quem não é do Sul... Quem não é de Porto Alegre... ele é de Porto Alegre, exatamente. Então fica também... fica cultura também nesse podcast, né, cara? Eu acho que a gente não é muito valorizado pela cultura que a gente traz aqui. E tentando trazer um pouco de cultura só, já que tu falou do saneamento básico, eu te dei essa colher de chá de ter o extra, né?
Eu só preciso dizer aqui que as pessoas têm que ir atrás dos filmes de Jorge Furtado, porque ele trabalha muito com Lázaro Ramos, então tem Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava, que são 2 filmes muito bons. Nossa, Meu Tio Matou um Cara é meu preferido dele, cara. Eu acho incrível. Teve o primeiro filme que ele fez foi Houve Uma Vez Dois Verões também, que é muito legal, eu adorei a história. Eu já tinha pensado em fazer uma história daquele jeito, até descobrir o filme e ver. Sim. Então, eu gostei muito também, porque já era uma ideia que eu tinha. E também ver os curtas dele, porque são curtas bem interessantes. Tem um chamado O Sanduíche, que é muito bom. E é isso, cara. Falar de Jorge Furtado, pra mim, eu passaria o dia falando dele aqui, falando dos filmes dele. Também ele fez Doce de Mãe, que com a Fernanda Montenegro, que é muito bom. Agora estreou uma série na Globoplay dele com o Matheus Nascimento no elenco, que é muito boa também, eu vi, dei risada, os roteiros dele são maravilhosos, então vão atrás de Jorge Furtado também. É isso aí, é muito importante a gente pesquisar o cinema local da nossa cidade, a Casa de Cinema de Porto Alegre, que faz coisas muito legais, o Jorge Furtado, tem vários diretores, então ele é um baita diretor, conhecido mundialmente, tem muitos filmes bons, então vale muito a pena mesmo. Ele faz muita coisa pra Globo e é conhecido nacionalmente. Até o Kleber Mendonça já fez coisa com ele. É, sim. Não, o Ilha das Flores é conhecido mundialmente, né? O curta que ele fez. Então eu acho que vale super a pena. Vão atrás do cinema local, valorizem o cinema local também. Não precisa valorizar só os Estados Unidos, apesar de a gente ter colocado alguns filmes de lá nessa lista, tá? Mas a gente botou um pouco de tudo, de vários lugares, e é pra gente ver sempre coisas diferentes e ter visões plurais sobre os filmes, sobre as coisas, sobre a vida. Acho que essas digressões que a gente teve nesse episódio foram muito válidas, foram muito ricas, e gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Podem comentar com a gente lá nas redes sociais, @Gama12 Produções, sobre os filmes de comédia que vocês gostam, sobre o que acharam da nossa lista. A gente trouxe umas coisas bem diversificadas aqui, é pra agradar todo mundo mesmo. Todos os tipos de humor a gente falou um pouquinho. Eu acho que nossa lista, essa aqui foi a mais diferente que a gente já fez mesmo. Pois é, né? A gente até conversou assim, quão diferentona era a lista, porque não é muito tradicional falar de comédia e falar desses filmes, né? Sim, pois é. A gente abandonou um pouco os clássicos e trouxe umas coisas um pouco diferentes, né? Em alguns sentidos ali. Muita gente vai olhar e, pô, mas cadê Jim Carrey? Cadê Adam Sandler? Cadê Ben Stiller? Então, não tem. Aqui não tem. Mas eu gosto dessa vibe, assim. Eu acho que as pessoas se interessam mais por filmes mais conhecidos, mas eu sou muito dessa vibe de trazer coisas diferentes, assim. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ver filmes diferentes. Não, e eu acho que foram indicações aqui que a gente conseguiu dar bem plausíveis, que as pessoas vão gostar mesmo. Pois é. Porque às vezes a gente tem umas indicações que as pessoas, por não serem tão familiarizadas com cinema, ou gostarem dessas coisas mais clássicas, não conseguem ver tanto esse tipo de filme. Eu acho que aqui a gente conseguiu variar para uma coisa bem palpável de se ver. Posso mandar um abraço? Um abraço final? Com certeza. Vou mandar um abraço pro Léo Pezin, um amigo meu, que esses dias estava agradecendo a gente lá no Twitter, porque a gente indicou Os Miseráveis pra ele assistir. Acho que tu chegou a ver, ficou brabo, porque tu que deu essa indicação. Estão roubando minhas indicações, já estão dando tudo pro Gabriel. Mas já que a gente falou dessas indicações diferentes que a gente deu, né, Os Miseráveis é um filme que muito pouca gente viu, mas é pra mostrar que vale a pena, a gente indica umas coisas legais também. Só pra contextualizar, Os Miseráveis é o francês que concorreu ao Oscar agora, não o clássico com Hugh Jackman, tá? Daquele diretor incrível, sensacional, muito bom, né? Mas, enfim, é um abraço final aí. Matheus, quer mandar um abraço pra alguém? Não quer mandar? Eu queria agradecer, na verdade, a Bianca, que foi quem sugeriu esse tema pra gente. Boa. Que a gente estava vendo as sugestões de pauta e pra ver como estamos indo atrás das sugestões de vocês, ver o que vocês querem saber. Então, por favor, continuem mandando sugestões, assim que der a gente vai fazendo. E é isso. Bom, espero que a Bianca não fique decepcionada com os filmes que a gente escolheu. Se ela for uma grande fã de Jim Carrey, provavelmente tu vai ser xingado, mas tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Ela deu a ideia de pauta de comédia, a gente faz o que a gente quer daí com a ideia. Verdade. Tem que ter a liberdade criativa do artista, né? E quem faz o podcast é a gente aceita as pautas, mas não quer dizer que a gente vai botar os filmes favoritos da galera. Próximo filme de ação a gente não vai botar Velozes e Furiosos nem Tom Cruise. Nem The Rock. Nem The Rock, Então tá, com essa fuga de tema aqui que nos daria uma nota 0 na redação do Enem, a gente vai se despedindo. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até agora, manda sugestão, pode conversar com a gente, o Matheus não morde, apesar de parecer. E a gente tá sempre querendo falar de cinema, pode chamar nas nossas redes sociais, vai estar tudo ali
Vai estar tudo ali na descrição do podcast, as nossas redes sociais, vou botar a minha, do Matheus, da Gama, pode mandar e-mail, pode mandar qualquer coisa que a gente tá sempre querendo conversar sobre cinema. O e-mail, que eu não sei se vai estar ali, mas... O e-mail da Gama tá ali, claro. Então, claro, então manda e-mail, fala pra gente, a gente quer falar com vocês, a gente quer discutir cinema, a gente adora discutir cinema, por isso que a gente tá aqui hoje e nos episódios passados, mas a gente adora discutir cinema, a gente quer falar mais sobre e quer falar com vocês também, então venham conversar com a gente nessa quarentena também precisa de amigos. É isso aí. Então tá, pessoal, um abraço pra todo mundo. Valeu e Tchau!